Oremos ao Senhor para iniciarmos. Oremos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo, Senhor, quem tu és, Senhor. Acima de tudo, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder, por todos os teus atributos, ó Deus, pela tua santidade, ó Senhor, pelas obras das tuas mãos, nós te louvamos e te adoramos, Senhor. Te agradecemos e te louvamos pela obra da criação, pela obra da providência em nossas vidas, especialmente pela obra da redenção em Cristo Jesus, sem o qual nós não temos parte contigo, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos e te adoramos, ó Deus, porque tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor, de toda a tua criação. E somos, ó Deus, criação tua e em Cristo Jesus, novas criaturas, ó Deus. Recriados, ó Deus, em Cristo Jesus, também para a tua glória. E no nome dele nós te bendizemos, te adoramos, ó Deus, reconhecendo que somos pecadores e que necessitamos, ó Deus, de um mediador. Necessitamos de Cristo, nosso único Senhor, Salvador e mediador. No nome dele nós te bendizemos, te adoramos, suplicamos que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e nos abençoe, ó Deus, grandemente, Senhor. Nós rogamos, ó Deus, pedimos a tua bênção sobre nossas vidas, sobre a vida de cada um dos nossos irmãos em Cristo, cada um daqueles que estão aqui participando hoje, Senhor, aqueles que também não puderam participar hoje, não poderão, o Senhor conceda graça, sabedoria, direção em todas as coisas também. E a nós, ó Deus, nos abençoe neste estudo, Senhor, que o Senhor possa iluminar os nossos corações, as nossas mentes, para compreendermos um pouco mais, ó Deus, do teu amor em Cristo Jesus, este amor que excede todo o entendimento, que nós possamos entender pela iluminação do teu Espírito Santo, Senhor, um pouco mais deste grande evangelho, que é tão simples, mas ao mesmo tempo, ó Deus, tão profundo para nós, ó Deus. E, ó Deus, nós desejamos, ó Deus, que o Senhor opere em nossos corações, que o Senhor nos abençoe grandemente, ó Deus, pela tua palavra, pela direção do teu Espírito, Senhor. Pedimos, ó Deus, pela vida de cada um dos irmãos, aqueles que se encontram enfermos, aqueles que precisam, ó Deus, de cuidados, por aqueles, ó Deus, que estão cansados, desanimados na sua vida cristã, na sua vida espiritual. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor venha abençoar e reavivar aqueles que estão passando pelo inverno espiritual, possam ser, ó Deus, reavivados por Ti, pelo Teu Espírito, Senhor. E isso pedimos, ó Deus, aqui por nós, e não somente por nós, mas por todos aqueles que verdadeiramente creem, Senhor, em todos os lugares, neste país, ó Deus, e também, ó Deus, em todo o mundo, Senhor, em todos os lugares, ó Deus, que o Senhor venha visitar a tua igreja, em todos esses lugares, ó Deus, e abençoar ricamente, Senhor, o teu povo, reavivando, Senhor, a tua igreja, para a glória do teu nome, Senhor. Ó, Senhor, tenha de misericórdia de nós, Senhor. Precisamos, ó Deus, de pessoas, ó Deus, mais piedosas, mais consagradas a Ti. Nós dissemos como salmista, socorro, Senhor, porque não há mais piedosos, como nós precisamos, ó Deus, de que o Senhor levante ministros piedosos, homens e mulheres consagrados a Ti, desejosos por Cristo e por fazer, Senhor, Tua obra, a Tua vontade, Senhor. Abençoa, ó Deus, eu te peço a tua igreja, Senhor, no Brasil, no mundo. Abençoa, Senhor, nossas vidas. Senhor, nos conceda direção, Senhor, nos conceda força, nos conceda ânimo. Senhor, nos abençoe grandemente. Supre, Senhor, todas as necessidades do teu povo. Abençoa aqueles que estiverem passando por dificuldades financeiras, com relação ao trabalho, precisando de trabalho. Que o Senhor possa abrir portas, o Senhor possa abençoar o teu povo, porque tu bem sabes, ó Deus, que cada um de nós necessitamos e precisamos, Senhor. Ó Senhor, nos ajude, Senhor, nos abençoe, nos dê direção, nos dê força, nos dê ânimo, guia-nos, ó Deus, em todas as coisas, Senhor. Abençoa, pois, o teu povo, nós te rogamos, ó Deus, nós te pedimos, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos fazer uma leitura neste momento, no livro dos Salmos. Nós estamos no Salmo de número 5. Então, nós começamos recentemente
Faz uma leitura contínua do livro dos Salmos. Lemos o capítulo 1, 2, 3, 4. Agora estamos no 5, Salmo de número 5. E nós temos visto que, falado que o livro dos Salmos, o livro dos Salmos fala sobre Cristo. Muitas vezes de modo bem explícito, às vezes implícito. E é o único livro que fala de Cristo, muitas vezes na primeira pessoa, como veremos em alguns salmos também. Então, isso é riquíssimo para nós. E há muitas aplicações que os salmos têm para nossas vidas, para a nossa vida espiritual, mas, acima de tudo, você precisa encontrar Cristo nos salmos. Eu falei semana passada, né, uma frase, se eu não me engano, de Lutero: assim como nós vamos a um berço apenas para encontrar um bebê, que assim possamos ir às Escrituras somente para encontrar Cristo. Salmo de número 5 diz assim a palavra do Senhor: dá ouvidos às minhas palavras. Perdão, Salmo de Davi para o músico Mor, sobre Neilote. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação, atende a voz do meu clamor. Rei meu, Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista, odeias a todos que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira, o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém, eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu amor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades. Sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeia com a sua língua. Declara-os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Porém, alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência, como de um escudo. Amém. O Salmo, irmãos, tem muitas coisas, muitas lições que poderíamos tirar, mas eu quero falar apenas uma rapidamente, que é a oração aqui de Davi, que ela é ouvida por Deus, e assim Deus ouve as nossas orações. Ele já inicia falando sobre isso, né? Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação, atende a voz do meu clamor. Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Então, essa é a realidade na vida do cristão. Pela manhã, logo cedo, você deve se apresentar a Deus em oração, todos os dias. Mas, quando você vai aos evangelhos, nós vemos Cristo fazendo isso. Leia nos evangelhos, por exemplo, no evangelho de Marcos, nós vemos que Cristo levantava logo cedo para orar. E Cristo cantou esse salmo. Podemos dizer seguramente, deduzir isso pelas Escrituras, que essas palavras estavam nos lábios de Cristo. Então ele orava ao Senhor pela manhã. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Cristo, ele orava. Então, esse salmo, com certeza, fazia parte dos lábios de Cristo. Estava presente, melhor dizendo, nos lábios de Cristo, em suas orações matinais. Mas algo que é muito interessante, nós pensarmos, meditarmos aqui nesse versículo, é que nós aprendemos na teologia reformada, nas confissões de fé, que Cristo ele tem três ofícios: o ofício de rei, profeta e sacerdote. Como um sacerdote, ele é
ele é o próprio sacrifício e o próprio sacerdote que oferece o sacrifício, né? Mas, além disso, o sacerdote ora pelo seu povo. Cristo, ele orou pelo seu povo, ele orava por nós. Vemos lá em João 17, e lá pelo livro de Hebreus entendemos que ele ainda intercede por nós, ele ora por nós, e a sua oração é atendida. Ela foi atendida, ela continuará sendo atendida. Cristo, ele ora pela sua igreja, ele intercedeu pela sua igreja e ainda intercede pela sua igreja. Ele clama pela sua igreja e Deus ouve a sua oração e o seu clamor pela manhã. Isso é muito importante para nós meditarmos, porque a nossa luta, a nossa vida cristã, nossas lutas, nossas dificuldades, elas não estão somente em nossas mãos, né? Mas estão nas mãos dele. Ele começou a boa obra, diz o apóstolo, ele terminará até o final, até o dia de Cristo. E essa boa obra acontece pelo Espírito em nossas vidas e ainda pela intercessão do nosso sumo sacerdote, Cristo Jesus. Então você luta contra o pecado, luta com as suas dificuldades que você tem na sua vida. Cristo continuamente está pensando na sua igreja. Continuamente ele está intercedendo pela sua igreja. Ele continuamente ele está orando pela sua igreja, pela sua noiva e pelo crente, por ti, por você. Individualmente, ele ora por nós, ele clama por nós. E, como disse João Calvino, ele é um mediador que não pode ser rejeitado por Deus, porque nele nós temos o sim e o amém para todas as promessas de Deus. Cristo, na sua perfeição, na sua retidão, cumprir a lei, ele é ouvido pelo Pai, pela sua perfeita obediência. Então, a oração dele foi a seguinte: Pai, eu quero que aqueles que tu me deste, onde eu estiver, eu quero que eles estejam também comigo. Então você também estará com Cristo. Porque essa oração, ela foi respondida, está sendo respondida e finalmente será respondida porque você será levado para onde ele está. Porque ele pediu isso ao Pai, a sua oração, o seu clamor é atendido. Irmãos, muitas lições poderíamos tirar desse salmo, mas fiquemos com essa apenas. Cristo, ele intercede pela sua igreja, intercede por nós, ele clamava, ele orava pela sua igreja, ele orou e clamou no jardim de Getsêmani, e suou gotas de sangue por nós. Que você possa crer nisso, que você não luta a sua vida cristã sozinha, mas Cristo ora por você. Se eu não me engano, foi o McShane que disse, né, que Cristo, ele orava, ele entendia isso, Cristo está intercedendo por mim, né? E como se ele estivesse aqui ao meu lado, orando por mim, intercedendo por mim. Ele está no céu, né? Mas que diferença faz? Ele está orando por mim. Não importa se é aqui do meu lado, se é no quarto ao lado, ou se ele está no céu, ele está orando por mim. Você possa meditar, que nós possamos meditar sobre isso. Amém. Vou compartilhar com os irmãos agora um salmo cantado. É um salmo de número 20. Dessa vez eu vou compartilhar com os irmãos aqui, o salmo e o áudio dele também, tá? Deste salmo, porque para mim, pelo menos para nós aqui, ele é relativamente novo, por isso preciso compartilhar a letra e também o som dele, tá? O áudio dele, que tem acompanhamento, tá? Dessa vez. Não sei se aqui alguns irmãos conhecem ou não. É o 20, Salmo 20b. Salmo 20b, tá? Este salmo fala sobre as orações do rei, de Cristo. Então, aqui na primeira estrofe fala: Que a ti resposta deu o Senhor no dia da aflição. Te leve em segurança o nome do Deus de Jacó, o santuário envie socorro. Ele está desejando, eles desejam, o salmista deseja que Deus ou que Deus ouça a, que Deus possa ouvir a oração do rei, que Deus satisfaça todos os seus desejos, todos os seus votos serão cumpridos e o Senhor responderá a tua oração, a oração do rei, que nós sabemos que é Davi. Porém, Davi é um tipo de Cristo.
E nós cantamos esse salmo aqui, não pensando em Davi hoje, mas o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é Cristo Jesus. Então pense em Cristo enquanto você vê e canta essas estrofes. De resposta, meu Senhor, no dia da aflição, ela de segurança, nome Deus e do santuário envie socorro e te sustenha de Sião. Tuas ofertas e holocaustos leve a Senhor Deus, segundo que teu coração conceda-te o Senhor, e os teus desígnios todos eles realize, Deus. Celebraremos sua vitória, jubilosos todos nós, e aceleraremos nós depois em nome do Senhor. E a todos os teus votos satisfaça o nosso Deus. E agora sei que o seu ungido Senhor salvará. E a ele do seu santo céu o Senhor lhe responderá. Com a destra vitoriosa e forte lhe responderá. Pois homens em cavalos, carros, confiança têm, mas nós nos gloriaremos sim no nome do Senhor. Os pais que em curvas tombam, mas de pé nos manteremos, pois. Ó, Senhor, vitória ao Rei, clamamos, ouve, ó Amém. Que isso possa ser o nosso desejo. Clamar a Deus que Ele dê vitória ao nosso Rei. E nós hastearemos pendões no nome do Senhor. Lembro dos pendões dos Covenanters, né? Pelo pacto, pela coroa de Cristo. O Senhor ouvirá as orações do Rei. Amém. Irmãos, quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Cantares de Salomão, capítulo 2. Cantares de Salomão, capítulo 2. Hoje, o Senhor permitindo, nós queremos encerrar o capítulo 2. Nós olharemos especialmente os últimos versículos deste capítulo, os 3 últimos versículos, versículo 15 ao 17, mas eu lerei todo o capítulo. Então, Cantares de Salomão, capítulo 2.
partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual lírio entre os espinhos, tal é o meu amor entre as filhas. Qual a macieira entre as árvores do jardim, perdão, qual a macieira entre os bosques, entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra. E debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à casa do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abrace. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e pelas servas do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor, até que queira. Esta é a voz do meu amado, ei-lo aí, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os alteiros. O meu amado é semelhante ao gamo, ou ao filho do veado. Eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. O meu amado fala e me diz: Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, apareceram as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu seus figos verdes, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem, pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras. Mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face graciosa. Apanhai-nos as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu, e eu sou dele, e ele apacenta o seu rebanho entre os lírios, até que refresque o dia e fujam as sombras. Volta, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho dos veados sobre os montes de Beté. Amém. Meus irmãos, anteriormente, aqui no capítulo 2, nós temos falado sobre a comunhão do amado com a sua amada. E já falamos muitas vezes, desde lá do início do capítulo 1, que este livro fala sobre isso, sobre o amado e a igreja, não, perdão, o amado e sua amada, que é uma parábola, sobre Cristo e a sua igreja, e sobre Cristo e o crente, individualmente falando. Então, já falamos isso muitas vezes, todos os motivos, né, por que cremos assim, e assim a igreja tem interpretado este livro nos séculos passados. Porém, nossa época no momento, você não vê pregações nesse livro, nem mesmo aí no meio reformado, ou quando há é uma visão completamente diferente, como já comentamos muitas vezes. Mas aqui nós temos visto nesse capítulo, aqui nos versos anteriores, sobre essa comunhão do seu amado com a sua amada, e falamos nos versículos anteriores, a partir do versículo 8, por exemplo, sobre o distanciamento que havia entre o seu amado e a sua amada, mas o amado, mesmo ele estando distante, ele estava ainda espreitando pelas grades, como diz o versículo 9. Então, mesmo em tempos de distância, que o Senhor está distante do seu povo, ele está próximo. E também falamos sobre o inverno espiritual, né? Falamos sobre isso aqui no versículo 11. Eis que passou o inverno. Então, nós falamos sobre momentos da vida espiritual da igreja, dos crentes, onde experimentamos o inverno espiritual. Muitos puritanos escreveram sobre isso, né? E logo após o inverno, nós temos aqui a primavera. Passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra. Essas flores na terra, então, acontecem durante a primavera e logo após a primavera, nós temos o verão,
Então, nós temos momentos de canto, de alegria, de calor. Isso representa, então, esse estado espiritual da igreja, também do povo de Deus. E falamos que se você passar por invernos espirituais, isso não quer dizer que você não seja cristão, não seja crente, mas você tem que tomar cuidado com a mornidão, como diz lá em Apocalipse 3, né? Como já mencionamos. E vimos que é importante buscarmos o fervor espiritual, essa primavera, esse verão, é importante para a vida, né, dos cristãos. E é uma das características que nós falamos sobre essa primavera, essa vida espiritual cheia de alegria, cheia de muitas qualidades. Um dos aspectos dela, de uma vida mais fervorosa, piedosa e saudável, são os frutos. Nós vimos no versículo 13: a figueira já deu os seus figos verdes e as vides em flor exalam o seu aroma. Então a vide está exalando o seu aroma em flor. Por quê? Dessa flor vão nascer os frutos. E os dos figos já estão verdes. Então, os frutos espirituais começam a aparecer, especialmente nesse período espiritual de primavera e do verão espiritual. Enquanto que no inverno houve apenas a frieza, né? E falamos isso, então, para nós conectarmos com o versículo que vamos analisar hoje. Mas antes de falar disso, os versículos que queremos analisar hoje, na semana passada falamos sobre o versículo 14. Pomba minha, nós falamos que o Senhor chama assim a sua amada, pomba. Ele a chama de pomba, como nós vimos, devido a muitas características que a pomba tem. Uma delas é a pureza, ela simboliza a pureza. E assim Cristo enxerga a igreja, e assim ele enxerga o crente, né, do ponto de vista da justificação pela fé. Ele está perdoado, está salvo. Esse versículo 14 é um versículo que é difícil de acreditar, que nós olhamos para a situação da igreja hoje, vemos só coisas terríveis, vemos muitos pecados, né? Mas essa é a situação da igreja do ponto de vista de Cristo, também é a situação da igreja, do crente que está em Cristo Jesus. Então, ele vê a sua igreja, como comentamos, né, como pomba, como uma pomba. E não apenas isso, mas ele tem prazer na sua igreja, porque ele diz aqui: mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz. Então, ele deseja ouvir a voz da tua igreja, da sua igreja. Ele deseja ver a face da sua igreja. Cristo deseja ouvir a sua voz, de um modo pessoal. Da igreja também, de um modo coletivo. Isso pela oração, isso pelos cânticos, né? Então, nós falamos isso na semana passada. E agora, nos versículos 15 ao 17, nós falaremos sobre dois pontos aqui importantes, na verdade, para a nossa meditação. Apenas dois. O primeiro é sobre a mortificação do pecado na vida do crente. E depois, em segundo lugar, como o pecado deve ser mortificado. Então, sobre a mortificação do pecado e como o pecado deve ser mortificado. Então, em primeiro lugar, a mortificação do pecado. Versículo 15. Apanhai-nos as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Então, o versículo que eu comentei agora há pouco, o versículo 13, a figueira já deu os seus figos verdes e as vides estão em flor e exalam o seu aroma. Então, está ali pronto agora os frutos espirituais do crente eles estão prontos para florescer, para aparecerem esses frutos. E o Senhor tem prazer nesses frutos. Porém, tem um problema. Raposas, versículo 15. Apanhai-nos as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas. Então, as raposas, diz o texto, fazem mal a essas vinhas, a esses frutos que irão florescer, que irão aparecer. Nas Escrituras, o que são essas raposas? São sempre inimigas do povo de Deus, as raposas, sempre. Por exemplo, lá no profeta Ezequiel,
Os falsos profetas são chamados de raposa, falsos profetas que enganavam o povo. Perseguidores do povo de Deus, o Senhor Jesus se refere, você se lembra, a Herodes como raposa, aquela raposa. Então, sempre uma ideia negativa, né? Muitos comentaristas bíblicos do passado, falando sobre esse versículo, eles falam que raposas que entraram na igreja para ferir a igreja ou acabar com os frutos da igreja eram também heresias, heresias antigas, né? Que ainda hoje existem, infelizmente. Heresias também, então, do modo coletivo, tentam minar a igreja, destruir a igreja por dentro, heresias, mas não só a igreja no sentido coletivo, também o crente. Então, essas vinhas que vão dar frutos, né, é a alma do crente e também é a igreja. Como falamos várias vezes, os textos aqui têm, o texto tem implicações tanto coletiva quanto individual. Mas, de qualquer modo, elas causam dano às vinhas. Elas querem impedir os frutos, elas querem destruir. Os comentaristas também dizem que haviam muitas raposas naquela época. Muitas, e elas faziam um grande dano mesmo. São raposas. Então, as raposas fazem mal e elas querem fazer mal ao povo de Deus. Fazem mal, elas fazem mal às vinhas. Elas estão em flor e elas querem fazer mal às vinhas. E qual que é a ordem, então, do amado? Apanhai-nos as raposas. Peguem as raposas. E aqui, para ser bem claro, né, explícito, as raposas não eram para ser pegas para serem guardadas, para serem mantidas, depois serem soltas. Eles matavam mesmo as raposas. As raposas eram mortas para que era como se fosse uma praga, né? Elas deviam ser mortas para que não destruísse todos aqueles frutos. Irmãos, se as raposas são inimigos do povo de Deus, como temos visto aqui, qual é o maior inimigo do povo de Deus? Qual é o nosso maior inimigo? É o mundo é inimigo de Deus, do povo de Deus? Sim, o diabo, né, Satanás, mas o maior de todos os inimigos, na verdade, é o pecado, mais até que o próprio diabo. Lá em Romanos 7, né, Paulo diz que o pecado ele é excessivamente maligno ou sobremaneira maligno. O diabo é maligno, mas o pecado é sobremaneira ou excessivamente maligno. E foi o pecado que transformou o diabo no que ele é. Então o pecado ele é pior. E realmente, se você analisar profundamente toda a doutrina do pecado, você vai descobrir e perceber que é o pecado que mais tenta buscar a destruição do povo de Deus, da igreja e da sua vida, da nossa vida enquanto crentes. Na verdade, se não fôssemos sustentados pela graça de Deus, pelo Senhor e pela intercessão do nosso Salvador, do nosso mediador, do nosso sumo sacerdote, estaríamos perdidos, porque o pecado é algo terrível e cada um de nós aqui que sabe disso e teve seu coração regenerado, entende quão forte, quão poderoso é o pecado. E é somente pela graça de Deus você consegue vencê-lo. Sendo ele, então, o maior dos nossos inimigos, que tenta destruir todos os frutos espirituais da sua vida, é ele que você precisa apanhar para poder matar de fato. E as Escrituras nos ensinam isso em muitas passagens. Paulo diz em Romanos 13: se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo. Você precisa matar esses pecados, porque eles destroem, eles querem destruir a vinha, eles querem destruir os frutos espirituais da sua vida, que você nasceu de novo, você está pronto ali para dar, e o pecado, ele quer impedir você de frutificar o reino de Deus. O que você precisa fazer? Matá-los. Você precisa enfrentá-los, você precisa mortificá-los. Mortificá-los. Então, não é apenas pegar as raposas, mas de fato livrar-se delas completamente. Vemos isso em muitas passagens. O Senhor Jesus fala isso no Sermão da Montanha, sobre o olho que te faz tropeçar, né? Ou a mão que te faz tropeçar, precisa ser arrancada. Não é literalmente ali o texto, mas é nesse sentido de mortificar. A mão que te faz pecar, o olho que te faz pecar, precisa ser mortificado. Você precisa fazer isso, porque senão você não frutificará para Deus. Há muitos pecados na sua vida, talvez você esteja ciente disso, mas o que você está fazendo a respeito deles? O que você faz com eles?
Um certo autor disse o seguinte: todos os dias existe essa luta da natureza caída, né, com a nova natureza do crente. Paulo fala em Gálatas, a luta contra o pecado todo dia. Quem vai ser vitorioso naquele dia? Quem tiver melhor alimentado. Então, se você estiver alimentando a carne, a natureza caída, alimentando o seu pecado, então ele vai tomar a frente, ele vai vencer naquele dia. Então você precisa vigiar, você precisa estar atento à sua mente, aos seus olhos, os membros do seu corpo, porque o apóstolo Paulo diz: não reine, portanto, o pecado nos vossos membros. Não reine. Ele precisa ser vencido. Cristo é que precisa reinar, não o pecado. Então, como você tem feito para mortificar o pecado? O que você tem feito? Como você tem lidado com isso? Apanhai-nos as raposas. Que raposas você tem enfrentado? Você tem procurado matá-las? Vencê-las completamente? É um dever seu, o dever do cristão. Leia John Owen, né, sobre a mortificação do pecado. Ele diz lá muitas coisas importantes. Ele diz, por exemplo, dê apenas 1 centímetro ao pecado e ele tentará tomar 1 quilômetro. Esteja matando o pecado ou o pecado estará matando você. Você precisa matar o pecado. Mas veja só uma coisa que interessante aqui no texto. Apanhai-nos as raposinhas que fazem mal às vinhas. E no hebraico é interessante que é exatamente isso mesmo está escrito. Raposas pequenas, raposinhas também. As raposas grandes, as raposas pequenas também devem ser apanhadas. Irmãos, biblicamente, tem pessoas que não creem no que eu vou falar agora, mas isso é bíblico. Biblicamente falando, há pecados mais graves que outros. Quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus. Ele disse para Pilatos: quem me entregou a ti tem um pecado maior. Lembra disso? Cristo falou isso. O apóstolo Paulo também deixa claro isso em 1 Coríntios capítulo 5, quando ele fala de pecados da vida, da área sexual, por exemplo. Ele fala que são mais graves, é contra o corpo. Lá em Levítico, você vê que Deus fala sobre sacrifícios diferentes para diferentes tipos de pecado, dando a entender então que alguns são mais graves. Todos os pecados são graves aos olhos de Deus, mas alguns são mais graves que outros, mais odiosos que outros. Mas até mesmo os pequenos, o que parecem ser tão pequenos, também precisam ser mortificados, são raposinhas. Você não pode dar espaço até mesmo para o menor pecado, o qual você sabe que existe, que você tem consciência. É muito importante refletir sobre isso. Você precisa também matar os pecados pequenos também. E, e além disso, há muitas coisas na nossa vida, irmãos, que nós temos que ter muita sabedoria com isso. Há muitas coisas em nossas vidas que não são pecado necessariamente, não são, mas podem se tornar ou dar ocasião ao pecado. E isso pode variar de pessoa para pessoa. Algumas pessoas têm mais dificuldades numa certa área e outras dificuldades em outra área. Umas podem ter mais dificuldade com relação a dinheiro, outra na questão da vida sexual, outra em outras áreas, e assim por diante. E você tem que vigiar. E até mesmo coisas pequenas podem ser uma pedra de tropeço, podem ser raposinhas. Um exemplo para deixar claro, uma vez ouvi certo pregador dizendo que quando ele era jovem, já crente, gostava de jogar basquete. Então, jogar basquete em si mesmo é pecado? Ele disse que não, não é. Porém, depois de um tempo jogando, ele percebeu que ele começou a ficar vaidoso porque ele era muito bom. Começou a se distanciar de Deus por causa disso. Ele começou a se afastar de Deus. Então, isso se tornou, então, uma pedra de tropeço para ele. Não quer dizer que todo mundo que joga basquete vai cair nos mesmos erros, pecados. Não, depende. Porque há coisas em si que não são pecaminosas, mas não são coisas excelentes também que devemos buscar. Não são as melhores. E essas coisas podem, não quer dizer que todas serão, podem ser. Então, cada um precisa examinar a sua vida, o seu coração e analisar quais são as suas dificuldades, quais são as raposinhas que têm entrado no seu caminho. Uma pequena raposa pode fazer um grande estrago, né?
Então, como muitos dizem, e eu creio que seja verdade, ninguém cai num grande pecado notório de uma vez, mas é aos poucos. São através de pequenas raposas que vão se multiplicando até causar um grande mal. Então, tome cuidado com as pequenas raposas. Você tem visto elas na sua vida? Você tem visto elas aqui e acolá? Elas precisam ser pegas, precisam ser apanhadas. Ah, é uma raposinha tão bonitinha, né? Fofinha. Não, precisa ser mortificada, né? Há pecados que parecem ser algo tão bom, tão inofensivo, tão bonitinho, algo tão não vai causar tanto mal. Precisa ser mortificado também. As raposas e as raposinhas. As pequenas raposinhas que muitas vezes na igreja, você pega a história da igreja, né? Ah, vamos mudar aqui um pouquinho ali o culto, vamos mudar um negocinho, coisa bem simples ali, aqui e acolá. E aí hoje você tem raposas gigantescas dentro das igrejas. Começou lá atrás, com pequenas raposinhas, heresias pequenas, pareciam ser tão inofensivas, né? E hoje se tornou uma grande bola de neve, uma grande raposa, um grande elefante branco, para usar a expressão que nós usamos, né, hoje, e é difícil agora de tirar, é difícil de matar, algo que já está enraizado lá dentro do coração das pessoas, difícil de arrancar, porque cresceu muito. Não deixe isso acontecer na sua vida, no seu coração, na sua família, mas mate as raposinhas também, mortifique-as, né? Mortifique-as na sua vida. Você tem feito isso? Você tem analisado? Você tem se desconfiado de você mesmo? Desconfiado da sua própria carne, da sua natureza caída? Você precisa fazer isso. Você precisa ler as Escrituras, ler elas contra você. Veja onde o Senhor está ordenando que você mude alguma coisa na sua vida. Mate as raposas e também as raposinhas. Isso é extremamente importante, irmãos. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, vivereis. E isso faz parte da santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, isso é extremamente necessário. Faça isso. Você deve fazer isso na sua vida. Irmãos, então, em primeiro lugar, é isso. Mortifique o pecado. Mate, pegue todas as raposas e também as raposinhas. Porém, em segundo lugar, como devemos mortificar o pecado? Eu quero gastar um pouco mais de tempo, na verdade, nesse segundo ponto, o Senhor permitindo, porque o que acontece com nossas vidas hoje, com muitos cristãos, é que a maioria sabe disso, sabe que nós devemos mortificar o pecado, sabe da luta contra o pecado, já experimentou isso, tem lutado contra o mal, contra o pecado na sua vida, e a questão é, eu não consigo, eu não tenho conseguido fazer isso. Como eu devo, então, mortificar o pecado? Isso é um erro de muitos pregadores, eu acredito, né? Muitos pregadores falam assim, muitos pastores, né? Você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, e assim por diante, mas não dizer como fazer. Nós precisamos saber como fazer. E aqui em nosso texto nós temos algumas coisas importantes que falaremos, algumas coisas importantes sobre isso, como devemos mortificar o pecado. Então, o dever de mortificar o pecado é claro, né? Muito claro, quando lemos Velho Testamento, Novo Testamento, mas como fazer? Como fazer isso? Como fazer? Bem, eu quero falar três coisas importantes aqui sobre como você pode se livrar das raposas, das raposinhas, como você deve se livrar do pecado. Primeira coisa importante, quero que você veja comigo aqui o versículo seguinte, que é o versículo 16. Diz assim: Meu amado é meu e eu sou dele, ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Este chamado aqui no texto, ele é chamado muitas vezes de rei, ele é o rei que deu o banquete, como vimos aqui no capítulo 2, né? Ele também é chamado de pastor. Esse é um dos motivos porque podemos crer que esse chamado é o próprio Cristo, né? E aqui está dizendo que ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. E você vai lá no capítulo 1, nós vimos sobre isso, já estudamos essa parte no capítulo 1, onde a amada
ela pergunta sobre isso, sobre os rebanhos. Ela diz no versículo 7, capítulo 1, versículo 7. Dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde os fazes descansar ao meio-dia? Pois por que razão seria eu como a que anda errante junto aos rebanhos dos seus companheiros? Então ela está dizendo para o seu amado, onde tu apacentas o teu rebanho? Está dizendo para o pastor. A igreja falando para Cristo, o crente para Cristo. Onde? Porque eu não quero andar errante por aí, eu não quero estar errado. Onde? Aí no versículo ele responde no versículo seguinte, versículo 8. Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas do rebanho e apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. Se tu não sabes, veja as pisadas. Procure as pisadas do rebanho e você vai encontrar onde eu apacento. Ou seja, a igreja, para que ela não ande errante, o crente também, ele precisa ver essas pegadas, encontrar essas pegadas. Onde passou? Por onde passou? Por exemplo, na prática, né? No caso da igreja coletivamente, essa doutrina aqui é bíblica ou não? Bem, vamos ver o que a igreja do passado disse sobre isso. Por onde essa igreja passou? Onde estão as pisadas dela? Onde estão as pisadas do rebanho de Cristo? Então, a história da igreja nos dá uma ótima direção para interpretar corretamente alguma doutrina. Por isso, cremos na confessionalidade reformada. Porque os irmãos dos passados não deixaram tesouros. Cristo apacentou entre eles e você precisa estar caminhando junto aos rebanhos de Cristo. E assim é o crente. O cristão ele precisa estar junto ao rebanho. Então, aqui no versículo que estamos analisando, o 15, o meu amado é meu e eu sou dele, ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Nós vimos que ele é o lírio dos vales no início do capítulo 2, e ela também é chamada de lírio, né, a igreja, e ele apacenta entre os lírios. Ou seja, você precisa estar junto onde ele apacenta. Ele apacenta onde? Entre os lírios. Ele apacenta as suas ovelhas e ele apacenta entre os lírios. Você precisa estar, você precisa andar onde ele apacenta. E ele apacenta o povo de Deus, ele apacenta o seu povo, as suas ovelhas. Ele apacenta o seu rebanho. Então, se você quer vencer o pecado, você precisa estar com o rebanho de Cristo. Você precisa estar com irmãos em Cristo. Você precisa estar em comunhão com irmãos em Cristo. Você não pode estar sozinho. Eu sei que em épocas, especialmente desde a pandemia, né, muitos problemas, distanciamento, aquelas coisas todas e tal. Hoje estamos aqui, por exemplo, pelo Zoom, mas você pode manter contato com irmãos, você pode estar constantemente mandando mensagens, um telefonema, e quando possível encontrar-se pessoalmente para falar das coisas espirituais, para discutir, para falar sobre o pecado, para falar sobre a sua vida, para falar sobre as suas dificuldades, para falar sobre Cristo, sobre o Evangelho, sobre o amor de Cristo. Você já teve essa experiência, você sabe o que eu quero dizer. Isso te fortalece na fé. Você está com o rebanho de Cristo. Você olha para esse rebanho, para esses irmãos em Cristo, e você diz como um salmista, no Salmo 16, os santos que estão na terra, são neles que eu tenho todo o meu prazer. Como é bom, diz o salmista, a união dos irmãos. É como o óleo que desce pela barba de Arão, e ali o Senhor ordenará a sua bênção. Então, a comunhão com o rebanho de Cristo, com o povo de Deus, é muito importante para que essas raposas não ganhem força dentro do seu próprio coração, da sua alma, também na igreja. Então, a comunhão com o povo de Deus é algo vital. O amor entre os irmãos, a amizade entre os irmãos, você não pode estar só. Você não pode estar sozinho sempre. Há momentos que você precisa estar sós com Deus, é claro, em oração, mas há momentos que você precisa estar em comunhão com os irmãos na medida do possível, conforme Deus lhe conceder graça. Muitas vezes, um telefonema, irmãos, já nos ajuda muito, né? Nos anima muito. Às vezes, uma mensagem de áudio, às vezes, uma mensagem ali escrita, essa comunhão com Cristo te ajuda a vencer o pecado, fortalece seu coração, fortalece a sua fé. E às vezes, essa comunhão é apenas
a comunhão pela comunhão mesmo. Não é só uma comunhão para discutir assuntos complicados, uma comunhão formal. Não. Uma comunhão de amizade mesmo, de amor, no qual você consegue ser fortalecido ao compartilhar com irmãos, ouvir dos irmãos muitas coisas, testemunhos talvez, e isso fortalece a sua fé. Você não vai matar raposas, raposinhas, matar o pecado da sua vida por meio de legalismos. Não vai. Mas uma das formas é a comunhão com Cristo, com o corpo de Cristo, com o povo de Deus. Não é isso que o apóstolo João fala em sua epístola sobre uma característica de alguém que nasceu de novo? Ele diz: sabemos que passamos da vida para a morte se amamos os irmãos. Amamos os irmãos. Mantenha comunhão, mantenha contato com seus irmãos em Cristo. Ainda que longe, ainda que talvez, né, distante por um tempo, mas mantenha comunhão, porque isso te ajudará a fortalecer seu coração, sua fé, sua vida espiritual, e você consegue, junto ao rebanho de Cristo, que está ali entre os lírios, você consegue ser fortalecido. Você tem amado o povo de Deus? Tem buscado manter contato, amizades com o povo de Deus, com irmãos em Cristo, com quem você pode compartilhar? Você tem feito isso? Busque isso. Busque manter comunhão com o povo de Deus. Essa é uma das formas de você ser fortalecido na fé contra o pecado. Uma outra forma ainda, que nós podemos citar aqui no nosso texto, está no versículo seguinte. Até que refresque o dia, no versículo 17. E fujam as sombras, volta, amado meu. Fazes-te semelhante ao gamo ou ao filho dos veados entre os montes de Betel. Volta, amado meu, até que refresque o dia. Fujam as sombras, volta, amado meu. Essa ideia que fala aqui dele, faz semelhante ao gamo, ao filho dos veados, nós vimos essa linguagem lá no versículo 8, né? Quando ele estava distante, o amado, e ele está se aproximando novamente, ele está voltando, né? No versículo 8, esta é a voz do meu amado, ei-lo aí, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. Na ocasião, falamos sobre o distanciamento e também a volta de Cristo para próximo de nós, da igreja, do crente. E esse versículo aqui, 17, também pode falar disso, mas dá para nós aplicarmos de muitas maneiras. Eu vou pegar apenas uma dessas maneiras, né? Até que refresque o dia e fujam as sombras, volta, amado meu. Os comentaristas dizem que isso aqui se refere, irmãos, também à volta de Cristo. Ao final, esse dia, as sombras vão ser dissipadas, todo o mal vai acabar, as sombras, a noite, num certo sentido, o mal deste mundo, o pecado, e aí, meu amado, ele volta, Cristo ele volta para buscar a sua igreja. E ele volta, ele vem como que saltando, lá em Apocalipse fala que ele vem no seu cavalo, ele vem montado no cavalo branco, e ele vem para buscar a sua igreja, salvar a sua igreja. Essa é uma das aplicações desse texto, né? Existem muitas outras, que já citamos lá no versículo 8. Mas o que isso tem a ver com o pecado? A mortificar o pecado. Muito a ver, irmãos. Você deve meditar sobre a volta de Cristo. Pensar na eternidade. Meditar sobre a eternidade. Isso nos ajuda a entender o que é o pecado e como você deve odiá-lo, abominá-lo. De duas maneiras. Essas duas maneiras que eu quero dizer, talvez seja exemplificada pela uma frase de Jonathan Edwards, que ele diz o seguinte: eu decidi viver todos os dias da minha vida com um olho no céu e o outro no inferno. Ou seja, meditar sobre o que é a condenação, quando Cristo vier, especialmente, condenação dos ímpios, o inferno, mas também meditar sobre a eternidade, sobre a glória dos santos nos céus, como pregamos, né, recentemente, né, sobre a eternidade, sobre o descanso eterno dos santos. E é interessante você notar isso, porque algumas pessoas podem pensar, mas os eleitos vão ser salvos, etc., e tal, e por que pensar sobre o inferno também? Porque o próprio Senhor Jesus, ele fala sobre isso. Ele instrui aos seus discípulos
muitas vezes, e ele fala sobre o inferno, muitas vezes, com seus discípulos. Discípulos seus, eleitos, salvos, e ele usa o pecado, ou perdão, o inferno, né, como consequência do pecado também, para falar, para ensinar os seus discípulos. O que isso nos mostra? Nos mostra que é dever do crente também meditar sobre isso, sobre a volta dele, do amado, e a condenação dos ímpios, porque você começa a entender melhor o que são essas raposas, esses pecados. Muitas pessoas não sabem, muitas pessoas não entendem. Vou dar um exemplo para você entender. Já parou para pensar, por exemplo, o que Deus pensa sobre o seu pecado? Um pecado específico, em particular, que talvez você esteja enfrentando. Qual a opinião de Deus sobre o seu pecado? Sabe qual é a opinião dele? Inferno. É assim que ele vai tratar o pecado dos ímpios, todos aqueles que não se arrependeram. Condenação eterna, onde o fogo não se apaga e o verme não morre. É isso que Deus pensa sobre os nossos pecados, sobre o seu pecado, sobre o meu pecado. Ele odeia todo o pecado. Você analisar, para refletir o que é isso, o que é essa condenação eterna, para meditar, conhecer, entender essa doutrina do juízo eterno, da volta de Cristo, ele virá para destruir os ímpios, para lançá-los com seus santos anjos, né, labaredas de fogo, ele vai condená-los. Muitos textos bíblicos diz isso. Mostra como ele lida com o pecado, e essa volta então de Cristo, a volta do amado, faz você meditar sobre isso, sobre a seriedade de Deus com relação ao pecado. Deus não brinca de modo algum com o pecado. E por outro lado, também, é claro, a redenção do povo de Deus, meditar sobre o céu. Eu falei no outro estudo, né, que os puritanos ensinavam isso. Você deve meditar muito sobre o céu. Era o tema mais importante. Eles diziam que o crente tem o dever de meditar sobre o descanso eterno dos santos, porque ali você não terá mais pecados, você não terá mais raposas para matar. Esse momento você está lutando com o pecado, meditar sobre a glória eterna. Enche o seu coração de alegria e prazer nessa esperança bendita de que naquele dia a sua alma será aperfeiçoada em santidade pela eternidade. Não haverá mais dor, não haverá mais pranto, ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas e você entrará nesse descanso eterno dos santos. Só que esse descanso é um descanso espiritual que só serve para quem está cansado espiritualmente. E só estão cansados espiritualmente aqueles que estão matando o pecado. Então, esse descanso é somente para eles. Então, a volta do amado, refletir, meditar sobre a volta do amado, um dia que as sombras não estarão mais aqui e ele voltará, este amado, será o dia em que você será levado, será recebido no seu reino eterno. Você verá o seu amado Salvador e por ele será recebido na glória eterna. Irmãos, isso é maravilhoso. Medite sobre isso. Medite sobre isso. Você não vencerá o pecado, você não mortificará o pecado por legalismo, por mandamentos de homens, por mandamentos de pastores, de líderes religiosos, seja quem for, não. É espiritual. As armas da nossa milícia são espirituais, não são carnais. Não são, você não consegue vencer o pecado com sua própria força, com sua moralidade. É algo espiritual. Então, duas coisas: como vencer o pecado, a comunhão, o rebanho de Cristo, e também a volta de Cristo. Você colocar isso diante de você, diante dos seus olhos, todos os dias, meditar sobre isso, meditar sobre a glória eterna, sobre a condenação eterna, meditar de tal maneira na condenação eterna que o seu coração venha odiar o pecado. E meditar de tal maneira na glória eterna que o seu coração enche de chamas, de alegria, de fogo, de amor pelo Senhor e deleite em Deus, em Cristo, e você passe também a odiar o pecado. Então, duas maneiras. Mas tem mais uma ainda aqui, mencionei para os irmãos, aqui em nosso texto. Como eu disse aqui já algumas vezes, você não vencerá o pecado pela sua força de vontade. Você não vencerá obedecendo princípios apenas.
Mesmo que você possa olhar, ler aqui, tente com todas as suas forças obedecer os 10 mandamentos, também você não vai conseguir. E nem por meio de princípios ou doutrinas criadas por homens, como os fariseus faziam. Você não vai mortificar o pecado desse modo, nunca, e você vai, você vai apenas se frustrar, e você não vai conseguir. Mas qual é a maneira mais bíblica, mais correta de você mortificar o pecado? Eu quero destacar para você, novamente, o versículo 15. Veja que diz, só a primeira parte do versículo 15. O meu amado é meu e eu sou dele. O meu amado é meu e eu sou dele. Como que você mortifica o pecado? Você mortifica o pecado por meio de uma união espiritual com o amado, de uma união espiritual com Cristo. A união a Cristo. Você precisa estar perfeitamente unido a Ele, completamente unido a Ele. Você precisa estar nele e Ele em você. O meu amado é meu e eu sou dele. A amada está nele. Ela está dizendo, ela é dele. E ele, o meu amado, ele é meu. O meu amado é meu e eu sou dele. Essa união de Cristo com a sua igreja, de Cristo com o seu povo, irmãos, é isso. Você não vence o pecado pela sua própria força, mas você vence o pecado quando Cristo vive em você e você nele. Não é isso que diz o apóstolo Paulo? Eu sou crucificado para o mundo. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim e o viver que agora eu trago na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É esse viver, como disse um teólogo escocês, é a alma de Deus, a vida de Deus, melhor dizendo, a vida de Deus na alma do homem. É a vida de Cristo na sua alma. Então você vence o pecado quando o pecado, ele se torna amargo para você. E o pecado só se torna amargo para você quando Cristo é doce para a sua alma. Só assim você consegue vencer o pecado. Você vence o pecado quando você diz isso aqui: o meu amado é meu e eu sou dele. Ele é meu. Esse meu amado, esse Senhor, ele é meu, ele vive em mim e eu vivo nele, e ele está em mim e eu estou nele. Veja o que disse o pregador Charles Spurgeon sobre esse versículo. Ele disse o seguinte: posso ser muito pobre e muito obscuro, mas meu amado é meu. Posso não ter saúde nem riqueza, mas o meu amado é meu. Posso não ser o que quero ser, mas o meu amado é meu. Meu quando não sei, meu quando tenho certeza e meu quando duvido. Meu de dia, meu de noite, meu quando ando em santidade, sim, e meu quando eu peco. Pois se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Aqui então está a base da vida cristã, o fundamento sobre o qual ela se baseia. Saber que, com toda certeza, Cristo é totalmente nosso e é o único da sabedoria, a fonte de força, a estrela da esperança, o alvorecer do céu. Ele é meu, o meu amado. O meu amado é meu e eu sou dele. Você já se apoderou de Cristo? A sua alma se apoderou dele? Você pode dizer isso? Ele é meu. Este é o meu amado. Este é o meu amado, como disse também um autor do passado. O meu amor por Cristo é tão grande que o só pensar no seu nome, ó Jesus, só pensar no teu nome enche o meu peito de dulçor, de alegria. Muitas vezes você pode estar num lugar, no seu trabalho, não sei, algum lugar público, alguém falou alguma coisa, Jesus falou esse nome. Um ímpio, pode até ser um ímpio, mas você ouviu e aquele nome te fez relembrar o meu amado. Eles não conhecem, mas eles estão falando do meu amado. O mundo não conhece, mas este é o meu amado. Eu sou meu, eu sou dele. Irmãos, sem essa união vital com Cristo, você não vence o pecado. Você vence o pecado quando você está nele e ele em você, e onde quer que você vá, ele está contigo.
Ele está contigo. E por isso que o crente vai evitar tantos pecados. Porque ele vai relembrar, Cristo está comigo. Eu não vou querer ver esse negócio aqui pecaminoso, eu não quero, porque Cristo está aqui comigo. Eu não quero ir a tal lugar, porque Cristo está comigo. Eu não quero pensar essas coisas, porque Cristo está em mim. Estou unido com Ele. Lembra lá em Gênesis, quando o Senhor falou que o marido vai deixar seu pai e sua mãe e se unirá a sua esposa, os dois serão uma só carne. Assim é Cristo com a sua igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Você se tornou um com o Senhor. Esse é o argumento que Paulo usa lá para falar dos pecados da igreja de Corinto. Nós somos um com o Senhor e Ele conosco. O meu amado é meu e eu sou dele. E eu sou dele. Se você tem esse amado, se esse amado é seu, você tem tudo, porque não há nada maior que ele. Ele é o maior dom de Deus, o maior presente de Deus para a sua alma. Você tem ele, você tem tudo. Você tem tudo que você precisa para vencer o pecado em Cristo Jesus. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Está no seu amado. Está no seu amado. Tem uma história que eu ouvi algum tempo atrás que ilustra um pouco isso. Que diz mais ou menos assim, eu não sei se a história é uma história real ou não, mas eu ouvi um tempo atrás a respeito de um homem, talvez na Inglaterra, alguma coisa assim. Era um homem muito rico que era um artista, era um pintor. Ele era muito rico e um artista. Havia pintado muitas obras e esse homem tinha um filho. E esse filho também era um artista e também pintava junto com o pai. Porém, um dia, o filho foi para a guerra, teve que ir para a guerra, e pouco tempo depois o pai recebeu a notícia que seu filho, morreu, morreu na guerra. Então, ele muito triste, claro, né? Recebeu essa notícia. E depois de um tempo, ele recebe uma visita. O pai, então, recebe uma visita de uma pessoa que ele não conhecia. E essa pessoa que ele não conhecia era um jovem. E o jovem disse assim para ele: Eu conheci o seu filho. Nós éramos amigos lá na guerra. Éramos amigos. E o pai perguntou: Como que o meu filho morreu? Ele falou: Ele morreu no meu lugar. Ele tomou um tiro, no meu lugar. E ele me salvou. E ele morreu. E eu sinto muito por isso. Mas enquanto estávamos juntos lá na guerra, ele me ensinou um pouco sobre pintar, sobre pinturas. E eu, depois que ele morreu, fiz uma pintura. Eu pintei ele, pintei o seu filho. Está aqui o desenho, né, que eu fiz. Não é muito bonito, não é muito artístico e tudo mais, mas eu fiz em homenagem a ele e vim trazer para o Senhor como presente. Depois de um tempo, o pai, também falece. Ele faleceu, deixou uma grande riqueza, muitas obras de arte, e essas obras seriam leiloadas. E num certo dia, no dia que iriam ser leiloadas, o leiloeiro que estava lá, ele iria apresentar as obras caríssimas que seriam leiloadas, e muitas pessoas de muitos países diferentes vieram para comprar aquelas obras. Mas o leiloeiro apresentou a primeira obra a ser vendida, que era o desenho simples, mal feito, podemos dizer assim, do amigo, do filho do artista. Ele apresentou o desenho. As pessoas viram, ficaram chocadas. Que negócio estranho esse, que negócio feio esse. E o leiloeiro falou, quem dá 10.000 por esse, é, por esse desenho, por essa obra, né? O pessoal falou, não, que isso, nunca. 5.000, foi abaixando o valor, né? Leilão, baixou 5.000, 2.000, 1.500, foi baixando. Ninguém queria comprar e diziam, não, nós queremos as obras de verdade, as obras verdadeiras. Porém, o rapaz que fez esse desenho estava presente lá, estava presente na hora do leilão. E ele ficou chocado quando ele viu o desenho que ele fez. E ele não era rico, ele levantou a mão e falou: Olha, eu tenho poucas moedas, e eu quero então a obra. Então o leiloeiro falou: vendido para o rapaz ali,
as pessoas falaram, ainda bem, acabou logo esse negócio feio aí. E aí, só que quando o rapaz pega a obra, compra por poucas moedas, o leiloeiro fala assim, acabou o leilão. E todo mundo, como assim? Viemos aqui de longe só para comprar as obras mais importantes desse artista? Como assim acabou? E a obra que simples, desenhada, que era o filho dele, né, do artista, tinha o nome, O Filho, Filho era o nome da obra, né? O meu filho. E aí o leiloeiro falou, acabou. E as pessoas falaram, por que acabou o leilão? Aí ele abriu o testamento. Ele abriu o testamento que o homem rico deixou. E o testamento dizia, por que que acabou ali o leilão? Porque o artista disse, quem levar o meu filho, leva tudo. Quem escolher o meu filho, pega tudo. O jovem comprou o filho por poucas moedas, então é tudo dele. Você pode ter pouco, você pode ter nada, você pode ter uma fé pequena. Mas se você escolheu o filho, Cristo, tudo é seu. Ele é o herdeiro de tudo e você é corredeiro com ele. Tudo que é de Deus agora é seu. E você pode dizer: o meu amado é meu. Se esse amado, se esse filho amado é seu, tudo que é de Deus também é seu. Esse é o Novo Testamento, é o testamento que Deus deixou para nós. Qual é o testamento que Deus deixou, irmãos? É esse. Quem tem o filho tem tudo. Quem escolheu o filho recebe tudo. Quem tem o filho tem tudo quanto é de Deus. Deus entregou tudo nas mãos dele, desse Cristo, desse Senhor. Ele é o herdeiro. Pede-me e eu te darei as nações. Salmo 2. E aqueles que estão em Cristo são co-herdeiros. Como que nós não podemos vencer, irmãos? O mal, o pecado, as raposas, este mundo, o diabo, se você tem tudo em Cristo Jesus, você tem todos os tesouros de Deus escondidos nele. Então, gaste o seu tempo meditando em Cristo, na pessoa de Cristo, na obra de Cristo na cruz por você e como ele é seu. E você possa dizer isso. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele vive em mim e eu estou nele. Você não vai vencer, repito, não vai vencer pecado por mandamentos de homens, princípios humanos, moralidades, mandamentos apenas no sentido ali da letra, apenas no sentido teórico, apenas no sentido teológico, mas é por uma vida, a vida de Deus na sua alma, a vida de Cristo em você, e Ele vivendo em você. É você apreciar esse Salvador, você amá-lo de todo o seu coração, de todas as suas forças, e você estar nele e ele se tornar doce para a sua alma, e você sentir essa doçura do Salvador no seu coração, na sua alma. É assim que você vence o pecado, irmãos. É assim. Não é pela sua força, mas clame ao Salvador para que ele habite no seu coração, pela fé, e você comece a compreender qual a altura, a largura e a profundidade do seu amor. O meu amado é meu e eu sou dele. Você pode dizer isso? Este Salvador é seu? Ele é o seu amado? Ele é o amado da sua alma? Você o ama? Você está nele? Ele está em você? Quanto você tem amado ele, buscado ele, conhecê-lo? Muitas vezes perdemos tempo, tantas coisas teológicas, discussões, brigas, debates na internet. Não, não busque isso. Ou só o conhecimento pelo conhecimento, o conhecimento ensoberbece. Mas busque esse amor que está em Cristo Jesus. E aí, quando te perguntarem como que você conseguiu vencer aquele pecado, você vai dizer, porque o amor de Cristo me constrange. Porque é o seu amor que está em mim e me constrange. Porque o meu amado é meu e eu sou dele. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e que nós possamos meditar um versículo tão importante, tão precioso como esse. O meu amado é meu e eu sou dele. Lembre-se disso. Quando o pecado bater à sua porta, lembre-se disso. O meu amado é meu e eu sou dele. Quando vierem as tentações, dificuldades, aflições, lembre-se disso. O meu amado é meu e eu sou dele. Que Deus abençoe a todos nós, irmãos, que possamos meditar na palavra do Senhor
nesse sentido. Amém. Nós vamos fazer uma oração para nós encerrarmos. Queria pedir ao irmão William, faça uma oração. E também o irmão Anderson, se puder, para nós encerrarmos. Podemos, irmãos? Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso amado e bondoso Pai, a quem por grande privilégio podemos chamar de Pai, queremos te agradecer, Senhor, em primeiro lugar, pela tua existência, pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo teu cuidado em nossas vidas, Senhor. Obrigado, ó Pai, pela tua misericórdia em não nos retribuir conforme os nossos pecados, mas o Senhor tem sido bondoso para com cada um de nós, Pai. Que o Senhor possa abençoar a cada um que aqui se encontra, aqueles que não puderam participar também. Abençoe, Senhor Deus, o irmão Joelson, a sua esposa, seus filhos. Abençoe, Senhor Deus, em toda a sua vida, Pai. Queremos te agradecer, Senhor Deus, por esta palavra que foi fielmente ministrada e que possamos não apenas ser ouvintes, mas praticantes, ó Pai. E que Cristo possa habitar em nossos corações, Senhor Deus, porque somos tão pequenos, ó Pai. Somos menores que um grão de areia, Senhor Deus. Mas, como tua palavra diz, tudo podemos naquele que nos fortalece. Que o Senhor, pela tua graça e misericórdia, perdoe os nossos pecados. Não somente nos perdoe, mas o Senhor possa nos trazer arrependimento, possamos te amar de todo o nosso coração, Senhor, acima de todas as coisas, ó Pai. Nós não temos força por nós mesmos, mas através do Teu Espírito Santo, nossos corações são transformados, passamos a te amar mais do que tudo, Senhor. Nos ajude, Senhor, sem misericórdia do Teu povo, da Tua Santa Igreja, Pai. Que o Senhor possa abençoar a Tua Igreja no Brasil, abençoa o teu povo que se reúne hoje no Brasil. Abençoa esta nação, Senhor, para que o teu reino prospere neste Brasil, Senhor Deus. Prospere neste solo e que jamais nós percamos a esperança, Senhor Deus. Abençoa esta semana que se inicia e aquilo que, porventura, Senhor Deus, que faz importante pedir que, porém, devido à minha fraqueza, eu esqueça, Senhor Deus, também coloco em tuas mãos e não em meu nome, Pai, mas em nome de Jesus Cristo, teu Filho, a quem deve toda honra, todo poder e toda glória para todos sempre. Amém. Amém. Bendito Deus, glorioso Pai, Deus de graça e misericórdia, te louvamos, te agradecemos, te adoramos. Te agradecemos por mais um dia de vida, mais um domingo, dia do Senhor. Te agradecemos por esse estudo maravilhoso que o Senhor tem nos dado, o privilégio que o Senhor nos dá de ouvir a exortação, a pregação da sua palavra. Obrigado, Pai, por mais um dia de vida, por estarmos aqui, por ter essa oportunidade, Senhor. O Senhor nos ajude, nos auxilie a mortificar o pecado, que eu possa perdoar os nossos pecados, que o Espírito Santo esteja nos ajudando, iluminando as nossas mentes, os nossos corações, que possamos ler a Bíblia, ver os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. O Espírito Santo nos convença, nos mostre os nossos pecados ocultos, secretos, por ignorância, pecados guardados no sótão do nosso coração, pecados de estimação, pequenos pecados, principalmente os pequenos pecados, pois foi por conta de uma desobediência. Adão e Eva desobedeceram a Deus, o pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte, e tudo que nós estamos vendo hoje em decorrência desse pequeno erro, dessa pequena desobediência. Por uma desobediência, Cristo teve que se humilhar, teve que encarnar, teve que sofrer a ira de Deus em nosso lugar. Então, que o Senhor nos ajude a mortificar o pecado, a ver onde estamos errando, pecando,
e ser radical com o pecado, né? Cortar a mão, arrancar o olho, ser radical contra o pecado. Então, nos ajude nas nossas fraquezas, perdoe os nossos pecados, nos abençoe, Pai. Abençoe essa semana que se inicia hoje, abençoe com oportunidades, portas de emprego para quem está desempregado, quem está enfermo, tanto físico como espiritual. Que esteja trazendo a saúde das nossas enfermidades, questões familiares. Abençoe os nossos familiares, os nossos parentes. Abençoe e salve parentes, familiares, vizinhos, colegas de trabalho. Esteja trazendo a sua salvação, Pai. E que o Senhor nos ajude a estar congregando, a ter uma igreja bíblica para congregar, para te cultuar do modo certo, do modo correto, do modo que o Senhor ordenou nas Escrituras. Tu nos ajude, nos auxilie, Pai. Nos abençoe, nos perdoe. Deixo tudo em suas mãos, Pai. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Bom, Deus abençoe, viu? Uma boa semana para